Marcos, Evangelho de Marcos, no capítulo 1. Marcos, capítulo 1, a partir do verso 1. Estamos aí, amém? Marcos 1:1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito no profeta Isaías: enviarei à tua frente o meu mensageiro, ele preparará o teu caminho. Vós que clamam no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Assim surgiu João batizando no deserto, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. A ele vinha toda a região da Judéia e todo o povo de Jerusalém, confessando seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. João vestia roupas feitas de pelo de camelo, usava um cinto de couro e comia gafanhotos e mel silvestre. Esta era a sua mensagem: depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de curvar-me, desamarrar as correias das suas sandálias. Os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Senhor, estamos diante da tua palavra, que o Senhor possa falar conosco nessa manhã, Pai. Prepara o nosso coração, nos livra de toda distração, neutraliza, repreende tudo aquilo que possa vir contrário à ministração e ao aprendizado da tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém? Então nós vemos aqui nesse texto falar a respeito de João Batista, né? Eu dei um título para essa mensagem. O título dessa mensagem de hoje é a importância dos coadjuvantes no cumprimento das promessas. A importância dos coadjuvantes no cumprimento das promessas. Por isso que eu usei até para servir como base a questão que eu e Reinaldo fomos coadjuvantes do Francisco ontem, né? E ele foi o protagonista da obra. E como funciona essa questão do protagonista e do coadjuvante? Nós que estamos lendo aí bastante no nosso grupo de leitura, e aqueles que estão lendo aí Os Miseráveis, né, 1.500 páginas, nós chegamos a 1.200, vamos completar 1.400 agora, está faltando pouca coisa, só 300 páginas, né? Já estamos assim ficando snob, porque já está lendo mais de 1.000. E aí nós vemos lá diversos personagens dessa história, desse livro, um livro fantástico. E tem o personagem principal, e ele é o protagonista, né? Ou tem mais de um protagonista naquela história, e tem alguns coadjuvantes ali, alguns personagens secundários, porque o protagonista é o principal e o coadjuvante é o secundário na história. Mas a história é tão boa, os personagens são tão bons, né, que da última vez nós fizemos uma avant-première, porque já está combinado que no final da leitura nós vamos fazer uma análise de qual personagem você se identificou mais, chamou mais atenção, você mais gostou da história. E antecipadamente a gente já começou a colocar alguma coisa ali, né? E da última parte que nós lemos, né? Eu vi a história do menino de rua lá, do menino que vive na rua, né? Gravete, né? É isso? Sabia que eles iam me consertar, eu falei para ver se eles estavam atentos, estavam aptos no francês, porque o livro é de origem francesa. Que personagem fantástico aquele menino. E ele não é o protagonista, mas em dado momento daquela história, ele assumiu o protagonismo. Naquela parte ali, ele assumiu o protagonismo. Então, como é importante a figura do coadjuvante na história, né? A história não contém só o protagonista, mas tem os cooperadores, tem os auxiliares, e esse também é um sentido de coadjuvante. E o caso de João se enquadra aí. João é um coadjuvante, foi um coadjuvante, né, do protagonista, da figura principal, que era e que é Cristo. Então, dentro dessa condição de coadjuvante, certamente João foi o principal deles.
E Jesus destaca isso. Uma passagem que Jesus fala: nascido de mulher, ouviu outro como João. Ele está comparando todos aqueles profetas que viveram antes de João. Então João, nesse sentido, tinha uma supremacia sobre eles, porque eles profetizaram, mas João preparou o caminho e ainda esteve com o Mestre. E na condição de coadjuvante. Então, para o cumprimento da promessa, para o cumprimento das promessas, para o cumprimento da promessa de Deus na minha vida e na sua vida, né? E se a promessa é minha, eu sou protagonista porque se refere a mim. A história é minha, a bênção é para mim. Mas tem aquelas pessoas coadjuvantes que Deus vai usar na minha história para liberar as minhas bênçãos, as minhas promessas. Então, ora, Deus nos coloca na condição de protagonista quando a promessa, quando a bênção é minha, e ora, Deus vai colocar ou te colocar na condição de coadjuvante. Então, é importante nós entendermos isso na questão da promessa, porque João tinha uma importância grande aqui, vital, porque ele foi escolhido para isso, ele foi gerado para isso, ele veio para isso, né, para preparar o caminho. Então nós precisamos entender isso. Aí vamos dar uma olhada em Lucas, no capítulo 1, para a gente ver um pouco da história de João. Nós vamos ver o nascimento dele, o breve histórico aqui de João. Vamos no capítulo 5 no verso 5 do capítulo 1, diz assim: no tempo de Herodes, o rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertenceu ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, ambos eram de idade avançada. Certa vez, estando de serviço no seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer o incenso. Chegando na hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Então o anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel, o Senhor seu Deus. Irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e os desobedientes à sabedoria do justo, para deixar um povo preparado para o Senhor. Zacarias perguntou ao anjo: como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu: sou Gabriel, que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para lhe transmitir essas boas novas. Agora você ficará mudo, não poderá falar até o dia que isso acontecer, porque você não acreditou em minhas palavras, que se cumpririam no tempo oportuno. Enquanto isso, o povo esperava por Zacarias, estranhando sua demora no santuário. Quando saiu, não conseguia falar nada. O povo percebeu então que ele tivera uma visão no santuário. Zacarias fazia sinais para eles, mas permanecia mudo. Quando se completou o período de seu serviço, ele voltou para casa. Depois disso, Isabel, sua mulher, engravidou, e durante 5 meses não saiu de casa. E ela dizia: isto é obra do Senhor. Agora ele olhou para mim favoravelmente, para desfazer a minha humilhação perante o povo. Verso 17: irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer o coração dos pais, dos filhos obedientes, sabedoria justa, para deixar um povo preparado para o Senhor. Então a gente vê aqui o nascimento, a revelação do nascimento de João Batista, já de uma maneira sobrenatural, uma revelação de Deus, né? E o anjo Gabriel fala com o pai dele qual seria a condição dele, o que ele faria, e que ele
seria cheio do Espírito Santo já antes do seu nascimento, né? E ele descrê, né? Ele acaba ficando mudo, e a gente vê a história que acontece aqui, e depois só quando o filho nasce. E é muito interessante aqui, porque nós estamos aqui no limiar, aqui com João, aqui começa um novo tempo. Passaram todos os profetas, Deus ficou em silêncio lá 400 anos, não tinha revelação, 400 anos Deus em silêncio. E aí volta a revelação, começa aqui com essa revelação do anjo Gabriel a respeito de João, e aqui começa um novo tempo. Então João é o limiar aqui entre a antiga aliança e a nova aliança, a lei e a graça. Ele é a ponte, ele está ali nesse elo para a vinda do Messias, para o tempo da graça. Então, por isso que Jesus diz: nascido de mulher não houve maior, porque os outros, né, profetizaram, mas com ele ali era uma condição. E é interessante porque na sequência aqui a gente vê a revelação do nascimento de João, aquele que coadjuvante, que ia preparar o caminho do protagonista. Amém? Agora vamos seguir aqui no verso 26 desse mesmo capítulo. Diz assim: no 6º mês Deus enviou Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento, e certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciado, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, você é agraciada por Deus. Você ficará grávida, dará à luz um filho e porá o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor, o Deus, lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, e seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso, se sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: sou serva do Senhor, aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Naqueles dias Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judéia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre. Isabel ficou cheia do Espírito Santo e em alta voz exclamou: bendita é você entre as mulheres, bendito é o filho que você dará à luz. Mas porque sou tão agraciado ao ponto de me visitar a mãe do meu Senhor? Logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está em meu ventre agitou-se de alegria. Feliz é aquela que creu, e se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Então a gente vê que há revelação pelo anjo Gabriel, primeiro para o protagonista, e depois, primeiro para o coadjuvante e depois para o protagonista. E se cumpre ali, como o anjo havia dito a Zacarias, que ele seria cheio do Espírito Santo antes do seu nascimento, e a gente vê a manifestação quando Maria chega ali. Então fica claro aqui essa combinação do coadjuvante e o protagonista. Então que a gente aprenda essa lição nessa manhã, já a partir desses primeiros versos, já a partir desse texto. Mas é interessante que João, ele tinha essa consciência de quem ele era. Aqui no verso 7 do nosso texto base, diz assim: esta era a sua mensagem: depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. Então ele tinha consciência de que após ele viria alguém superior a ele.
ele tinha consciência de quem ele era. Ele tinha a consciência de que ele não era o protagonista da história. E lá em João, no capítulo 1, a partir do verso 19, os sacerdotes levitas foram até João interrogar para saber quem ele era, já pela obra que ele já estava realizando, né? E é interessante que diz assim: este foi o testemunho de João quando os judeus de Jerusalém enviaram os sacerdotes levitas para lhe perguntarem quem ele era. Ele confessou e não negou, declarou abertamente: não sou Cristo. Perguntaram-lhe: então, quem você é? Elias? Ele disse: não sou. É o profeta? Ele respondeu: não. Finalmente perguntaram: quem é você? Dê-nos uma resposta que levemos àqueles que nos enviaram. Que diz você acerca de si próprio? João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz que clama no deserto, faça um caminho reto para o Senhor. Não sou o Cristo, sou o preparador do caminho. Então, isso é uma tentação que as pessoas podem correr ou sofrer. Você não é o protagonista da história, você é o coadjuvante, mas em dado momento, situações podem ocorrer e você se deixar levar, se deixar envolver. Você é o chefe? Não, não sou eu. Você é o presidente da empresa? Não, não sou eu. Então nós não podemos ceder à tentação de assumir uma posição que não é nossa, dentro de um contexto em que a gente vive. Não sou eu. E ter a humildade de reconhecer que é o outro. É o outro. Um belo trabalho foi feito ali de reparo da nossa calçada, mas não fui eu. Não foi o Reinaldo, foi o nosso irmão Francisco. Foi você que fez? Não. Eu ajudei, mas não fui protagonista daí. Quem fez foi ele. Então isso é uma armadilha que, se nós não vigiarmos, nós podemos cair numa armadilha dessa. Agora, precisamos, primeiro, ter a consciência como João tinha. Não sou eu, é ele. E ter a humildade para reconhecer. Porque muitas vezes se tem o reconhecimento, é claro que está estabelecido, mas não se tem a humildade para aceitar. E aí não se tem a humildade para aceitar o que é verdadeiro. E aí, nesse mesmo capítulo que nós acabamos de ler de João, um pouquinho mais à frente, no verso 29, diz assim: no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele que eu me referi quando disse: vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse ser revelado a Israel. Então João deu o seguinte testemunho: eu vi o Espírito descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele. Eu não teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: aquele sobre quem você vira o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É esse que eu falei para vocês, é ele, não sou eu. Então isso é muito importante nós entendermos isso com relação às promessas. Qual é o nosso papel na história? Então, eu tenho, como diz ali o texto, que quando Maria chega na casa de Isabel,
que é a manifestação de João no ventre da sua mãe. O texto diz, Isabel fala isso para Maria, que ele se alegrou. Ele se alegrou. Então, eu e você temos que nos alegrar com as promessas dos outros. Eu tenho que me alegrar com a sua promessa, você tem que se alegrar com a minha promessa. Voltando a repetir, porque num contexto eu posso ser coadjuvante para a sua promessa e você ser abençoado, em outro contexto pode ser o contrário. Então a mesma alegria que eu sinto quando eu sou protagonista e a bênção é minha, tem que ser quando eu sou coadjuvante, cooperador, quando a bênção é sua. E aí eu tenho que cooperar para a promessa do outro se cumprir. Eu tenho que abrir o caminho, eu tenho que abrir espaço para que o outro se desenvolva. No capítulo 3, do verso 22 ao 30, eu não vou ler só porque tem muitos textos, para não alongar muito a mensagem em sentido de texto. Foram falar com João, olha, ele está batizando mais que você. Aquele homem que você mostrou está batizando mais que você. Imagine João ali naquele contexto. E João falou, mas é assim mesmo, tem que ser assim. Importa que ele cresça e que eu diminua. Importa que ele cresça e que eu diminua. Então nós precisamos entender isso. E aí podemos estar numa condição de cooperadores, né, sem saber que estamos sendo preparados para sermos protagonistas. Isso aconteceu com Davi. Nós olharmos para a história de Davi, e nós já falamos bastante de Davi aqui, hoje vamos falar mais um pouco. Davi, ele derrota Golias, mas Davi, ele servia Saul. Um espírito maligno lá, permitido pelo Senhor, da parte do Senhor, ele ia lá tocar a harpa. Então, em dado contexto da história de Davi com Saul, o protagonismo estava sobre Saul, porque ele era o rei. Davi não, ainda não. Então, enquanto ele era cooperador, enquanto ele era coadjuvante, ele agia como tal. Tudo que mandava ele fazer, em todas as batalhas ele saía e ia fazer, ia batalhar. Ele vivia sob obediência. Em momento nenhum ele se rebela ali. E aí, quando ele é afamado, e isso gera no coração de Saul uma inveja, e Saul projeta a partir dali matá-lo, que ele começa a fugir por conta disso, né? Ele teve com ele 2 vezes na mão, e a gente já sabe disso, a gente já viu isso, e ele não tocou. E o guerreiro de Davi diz para Davi, é hoje. Ele entregou na sua mão. Ele falou, não, ainda não é hoje. Não vou tocar nele, que o Senhor toque nele, que o Senhor faça com ele, eu não vou fazer. Ele não usurpou o trono. Seguiu-se o contexto e no tempo certo veio na mão dele. E o que eu aprendo aqui? Aquilo que é seu, meu irmão, que promessa sua, é sua. A bênção que é sua, é sua. E vai chegar o tempo que vai acontecer. Eu não tenho que tentar cortar caminho, antecipar uma coisa por caminhos errados. Eu não tenho que passar à frente do Senhor. É Ele que faz, é Ele que age, é Ele que coloca, é Ele que levanta e é Ele que abate.
Então Davi viveu essa condição. Davi viveu uma condição de coadjuvante. E o que incomodava Saul era a fama de Davi. Davi crescia aos olhos do povo. Zias cantava-se que Davi matou mais do que Saul. Em dado momento, está lá no capítulo 18 de 1 Samuel, o verso 1 ao 16, depois você pode conferir lá. E Saul falou assim: olha só, já fizeram a fama dele demais, o que está faltando para ele? Agora só falta o reino. Só falta o reino, não falta mais nada. Só que ele já havia perdido o reino. Deus já tinha rasgado da mão dele. Mas Davi foi um excelente coadjuvante. Ele não passou à frente. Ele serviu como ele tinha que servir. E no diálogo de Davi, diversos diálogos de Davi com Jonatas, Davi fala isso: que mal que eu fiz? Qual foi o meu erro? E chegou um momento que ele falou para Jonatas: olha, se eu estou errado e seu pai está certo e eu tenho que morrer pelo meu erro, me mata você. Se eu estou errado, me mata você. Isso é uma convicção de alguém que nesse contexto está certo. Davi cometeu alguns erros depois e Deus deixou isso muito claro, isso ficou muito evidente. Mas aqui ele estava de maneira correta. E no capítulo 19 de 1 Samuel, verso 1, diz assim: Saul falou ao seu filho Jonatas e a todos os seus conselheiros sobre a sua intenção de matar Davi. Jonatas, porém, gostava muito de Davi e o alertou: meu pai está procurando uma oportunidade para matá-lo. Tenha cuidado, amanhã cedo vá para o esconderijo e fique por lá. Sairei e ficarei com meu pai no campo, onde você estiver. Falarei a ele sobre você e depois contarei a você o que eu descobri. E aí é interessante, porque se Davi era um coadjuvante naquele contexto com Saul, Jonatas, filho de Saul, passa a ser o coadjuvante da história de Davi. Ele agiu em tudo para que a promessa se cumprisse, para que Davi chegasse no trono. No capítulo 20, do verso 1 ao 4, diz assim: depois Davi fugiu para Naiote em Ramá, foi falar com Jonatas e lhe perguntou: o que foi que eu fiz? Qual é o meu crime? Qual foi o pecado que cometi contra seu pai para que ele queira tirar minha vida? Nem pense nisso, respondeu Jonatas. Você não será morto. Meu pai não fará coisa alguma sem antes me avisar, seja importante ou não, porque ele vai esconder isso de mim. Não é nada disso. Davi, contudo, fez um juramento e disse: seu pai sabe muito bem que eu conto com a sua simpatia. E pensou: Jonatas não deve saber disso para não se entristecer. No entanto, eu juro pelo nome do Senhor e por sua vida que estou a um passo da morte. Jonatas disse a Davi: eu farei o que você achar necessário. Farei o que você achar necessário, para que isso não aconteça. E aí no capítulo 23, a partir do verso 15, isso aqui é lindo e profundo. Quando Davi estava em Oreza, no deserto de Zif, soube que Saul tinha saído para matá-lo, e Jonatas, filho de Saul, foi falar com ele em Oreza e o ajudou a encontrar forças em Deus. Não tenha medo, disse ele, meu pai não porá as mãos em você, você será rei de Israel, e eu lhe serei o segundo em comando, até meu pai sabe disso. E Jonatas, filho de Saul, foi falar com ele em Oreza e o ajudou a encontrar forças em Deus.
como coadjuvante. Ele foi a Davi, para que Davi encontrasse forças em Deus, querido, naquele momento de adversidade. Então, que sejamos bons coadjuvantes. No momento de adversidade, no momento que o irmão estiver nesse caminho para receber a promessa, cumprimento da promessa e receber a bênção, haja como Jonatas, vá até ele, para que ele encontre forças em Deus, para suportar a provação, passar e receber a bênção. E aí ele fala assim: olha, meu pai sabe que você vai ser rei, cara, e eu serei o seu segundo. Oh, aleluia! Quantos de nós tem um desprendimento desse? Filho do rei, seria o sucessor. Falar: não, rapaz, eu sou coadjuvante, eu vou ser o segundo, você é o protagonista da história. E aí nós olhamos para João e olhamos para Jonatas, e podemos ver que ambos foram coadjuvantes para que a promessa se cumprisse. E uma coisa que me chama muita atenção, juntando esses dois personagens, que a princípio tem nada a ver um com o outro, né? Mas tem tudo a ver, porque quando você pega o Antigo Testamento e você olha a luz do Novo, aí você vai ver coisas de sentido que só lá não faria. Jonathan foi coadjuvante de quem? Nesse contexto? De Davi. Quem viria de Davi? Jesus. Quem foi o coadjuvante de Jesus? João. Então eles estavam inseridos no mesmo contexto, na mesma promessa, meu irmão. Jonatas agiu no tempo lá para que Davi chegasse ali, porque de Davi viria o Messias, e o outro coadjuvante agiria para que ele se revelasse, para que ele se manifestasse. Entendeu a sequência? Entendeu que Deus pode te ajudar por meio de um coadjuvante? Como Deus pode te usar e abençoar o outro através de você? Então, na hora que eu tiver que reconhecer que eu sou o segundo, eu sou o segundo. Se Deus quiser que eu seja o segundo, eu vou ser o segundo. É Ele que determina. Mas se Ele te escolheu para que você seja o primeiro em alguma coisa, seja o primeiro porque Ele te escolheu. E muitas vezes a gente não desfruta da bênção, não toma posse da promessa, porque Ele nos quer como protagonista de uma história, e nós nos colocamos como coadjuvantes. É culpa dele? É culpa dele? É de quem? Faz assim, ó. Era minha. Não diz que é, não. Peguei você. Já foi. A partir de hoje, foi. Era, não é mais. Amém? Agora é interessante, porque pegando uma sequência de promessas, e nós estamos estudando, hoje à noite nós continuaremos estudando sobre as alianças, né? As alianças de sangue, as alianças de Deus, e nós vemos lá a primeira aliança, a aliança da criação, a segunda aliança, a aliança do começo, a terceira aliança, a aliança da promessa, preservação, estou testando, professor, preservação com Noé, né? Sai de lá no capítulo 6 ao 10, aí no 12 vem
Isso, promessa com Abraão, né? Depois vem qual, professor? Não, depois vem lei. A lei com Moisés. Aí agora ele estava me testando, viu? Aí depois vem com quem? Davi. Fechou. E aí é interessante porque isso aqui não é mole não, gente. Vamos ver João capítulo 8. Senhor, muito obrigado, Pai. João capítulo 8. Vamos ver o que diz João capítulo 8. Nós vamos pegar a aliança da promessa, né, professor? Com Abraão, não é isso? Protagonista lá, né? Naquele contexto da promessa, né? Que era com ele, Abraão. Aí vamos ler aqui, capítulo 8, a partir do verso 50. Nós vamos ler do 50 ao 58. Estou aqui. Tá, 8:50. Não estou buscando a glória para mim mesmo, Jesus, mas a quem busque, julgue. Asseguro-lhes que se alguém obedecer a minha palavra, jamais verá morte. Diante disso, os judeus exclamaram: agora sabemos que você está endemoniado. Abraão morreu, bem como os profetas, mas você diz: se alguém obedecer a sua palavra, nunca experimentará a morte. Você é maior do que o nosso pai Abraão? Ele morreu, bem como os profetas. Quem você pensa que é? Respondeu Jesus: se glorifico a mim mesmo, a minha glória nada significa. Meu Pai, que vocês dizem ser o Deus de vocês, é quem me glorifica. Vocês não o conhecem, mas eu conheço. Se eu dissesse que não o conheço, seria mentiroso como vocês, mas eu de fato o conheço e obedeço a sua palavra. Abraão, pai de vocês, regozijou-se porque veria o meu dia, e ele o viu e alegrou-se. Disseram os judeus: você ainda tem 50 anos e viu Abraão? Respondeu Jesus: eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Você é maior do que Abraão? Quem é o protagonista? Quem é o protagonista? Jesus. Abraão? Você é maior do que Abraão? Antes que Abraão, eu sou, lembrando Moisés lá. A quem? Eu vou dizer lá embaixo, né, quando falar com o povo, perguntar quem é que falou com você. O eu sou. Diz a ele que eu sou. Então Abraão, coadjuvante, o grande Abraão, pai da fé, coadjuvante dele. E aí, em Hebreus, no capítulo 3, vamos lá, Hebreus, capítulo 3, verso 1. Hebreus 3, verso 1 ao 5. Portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixos os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Ele foi fiel àquele que o havia constituído, assim como Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés. Da mesma forma, o construtor de uma casa tem mais honra do que a própria casa, pois toda casa é construída por alguém, mas Deus é o edificador de tudo. Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que haveria de ser dito no futuro. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus, e esta casa
somos nós, se é que nós apegamos firmemente a confiança, a esperança na qual nos gloriamos. Ele foi fiel àquele que havia constituído, assim como Moisés foi fiel a toda a casa de Deus. Jesus foi constituído digno de maior glória do que Moisés, o grande Moisés, aquele que Deus usou para tirar o povo lá do Egito. Grande protagonista naquela história, naquele momento da vida de Israel, para tirar aquele povo dali. E Deus colocou um coadjuvante com ele, porque no momento dele, de dúvida, aí ele fala assim: não, envia outro, sei falar. E o que Deus fala para ele? Tá legal. Chamar seu irmão Arão, ele vai falar, mas eu vou transmitir a você, e você passa para ele. Você é o protagonista e ele seu coadjuvante. Você é protagonista e ele coadjuvante, para libertar o povo. Mas esse Moisés, que era protagonista naquele contexto, coadjuvante de Cristo. Amém? Ninguém tem o protagonismo, querido, é Ele, acima de tudo e acima de todos. E para a gente fechar, Mateus capítulo 22. E agora nós vamos para a terceira aliança, professor. Vamos à aliança da promessa, aliança da lei, e agora vamos para a aliança do reino. Mateus 22. Mateus 22, a partir do verso 41. Amém? Mateus 22, a partir do verso 41. Então os fariseus reunidos, Jesus lhe perguntou: o que vocês pensam a respeito do Cristo? De quem é ele filho? É filho de Davi, responderam eles. Ele disse: então como é que Davi, falando pelo Espírito, o chama Senhor? Pois ele afirma: o Senhor disse ao meu Senhor: senta na minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos meus pés. Se pois Davi o chama Senhor, como pode ser seu filho? Ninguém conseguia responder uma palavra. Daquele dia em diante, ninguém jamais se atreveu. O Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos seus pés. Quem é o protagonista? Quem é o protagonista? Jesus. Abraão, Moisés e Davi. Debaixo. Excelentes protagonistas. E aí, para a gente fechar, Mateus capítulo 28. Não vou ler porque essa igreja sabe isso de cor e salteado, como diriam os antigos. Ide, fazer o quê? A toda. Vamos lá, gente. Ide, pregai o Evangelho a toda criatura ou a todas as nações e fazei discípulos. Não vamos pegar na sequência não, fazei discípulos. Qual é o nosso chamado aqui? Fazer discípulos. Amém? Somos comissionados, somos cooperadores. De quem era a missão? Dele. E a missão dele, ele delegou para nós, para que nós possamos dar sequência como os coadjuvantes de um protagonista, daquele que é principal, que é Cristo. Vamos colocar de pé. Você entendeu agora a importância
Então, que nós possamos fazer a nossa parte, cumprir a grande comissão, que é fazer discípulos. Amém?